Ontem eu escutei um depoimento de um CFO de uma empresa de varejo do Rio de Janeiro, aquela empresa que é de moda, chama Volner, que faz mochilas, camisetas e tal. Eles têm várias lojas espalhadas pelo Brasil todo e tal. E uma das sugestões que ele deu foi o seguinte: o que eles estão fazendo com impostos neste momento? Porque eles zeraram a entrada de dinheiro no caixa de todas as lojas. Eles têm alguma coisa de e-commerce, mas muito pouco. E ele falou o seguinte: impostos, eu estou reconhecendo que os impostos foram gerados, então eu não estou sendo inadimplente, mas simplesmente eu estou postergando o pagamento deles. E vou entender com meus advogados e meus contadores como fazer isso. O que você acha dessa atitude, por exemplo? Para todo mundo que já passou por uma situação de caixa difícil, e eu já passei, e não tenho vergonha de falar isso, você não pagar impostos, você não vai morrer de imediato. Tá? Especialmente agora. O Estado não vai matar ninguém, não vai fechar ninguém. É óbvio que você tem que contabilizar isso. Se você Exato. não paga os impostos e não contabiliza, aí é uma coisa realmente que eu não aconselho a ninguém fazer. Mas você contabilizar os impostos e dizer que não pagou, você depois vai entrar numa negociação. Existe por parte do governo, eu sou vice-presidente da Bimac Sindimac, nós estamos participando de negociações macro com o governo. E o governo está sendo bastante claro de que não vai fazer isenção de impostos, porque ele não sabe exatamente se ele está atingindo quem precisa ou quem não precisa. Mas o que eu acredito que aconteceria no futuro seria tipo um refis para o coronavírus. E daí as empresas podem entrar. Então, sim, dentro dos pagáveis que tem, ou dentro das coisas que você tem que pagar, imposto não é uma que vai frear a tua empresa. Legal. Agora, para a gente ir finalizando aqui, qual a sugestão que você daria para aquele empreendedor que até hoje não pensou em tomar investimento através de um investidor, que sempre se autofinanciou ou que foi buscar linhas de crédito em banco, que sabe que pela mudança drástica deste momento, provavelmente daqui a 3, 4 meses, ele ou toma ou ele recebe um investidor na empresa dele, ou ele não tem futuro e provavelmente vai ter que fechar. Que tipo de sugestão você daria para essa pessoa especificamente, que tem essa cabeça de nunca ter lidado com sócio investidor e que sabe que vai precisar? Que tipo de coisa que ele deveria fazer? Qual que é a postura hoje? E como que o investidor está enxergando? Quer dizer, vai existir investimento disponível no mercado? Bom, a tua pergunta é um pouco cabeluda. Eu diria assim, a pessoa que nunca pensou nisso e agora procurar isso, a chance dele não conseguir êxito, eu acho que é muito grande, tá? Porque a cabeça dele não está bem sintonizada para isso. E agora, nesse momento de crise, aí procurando, é óbvio que todos os investidores, nós achamos, em média, que os VCs da vida, os Venture Capitals no mundo, vão agora mais ou menos fazer, a gente usa o termo chique em inglês de haircut, eles vão fazer um corte aí de mais ou menos os 50% em todos os valuations automaticamente. Eu até que sou um cara mais do agro e conservador, acho que alguns valuations antes estavam no céu e agora estão voltando para a terra. Tá? Agora, para esse indivíduo, eu primeiro investi tempo em realmente ele segurar o caixa dele e você colocou um runway aí de 4 meses. Praticamente todas as empresas que nós analisamos, que é dentro do Harvard Angels, e eu até estou ajudando alguns outros empreendimentos menores, eu vejo que você consegue, sem grande exagero e sem grande estresse, dobrar esse runway para 8, 10 meses. Tá? Porque muita gente vai entender que você vai ligar, vai falar, olha, não consigo pagar, vou pagar uma parte, ou tal, não sei o quê. Ou seja, dá para renegociar. O mundo mudou, a gente tem que entender isso. Claro. Agora, se ele realmente for procurar alguém, ele teria que ver que se o negócio dele, o core dele, no caso seria o cavalo, dele, tem algo que interessa um concorrente, uma outra empresa. Tá? E vocês devem ter visto, ou quem está nos escutando deve ter visto, que alguns negócios grandes até foram feitos. O negócio da International Paper com a Klabin é bem um exemplo. A International Paper já estava meio provavelmente desinteressada no Brasil, a Klabin estava, e nesse momento se uniu útil ao agradável. De repente, tem situações assim, o teu negócio é interessante para alguém e você deixa de ser o dono e acaba sendo um sócio minoritário numa outra coisa. Isso tem que olhar caso a caso e tem que ver se tem algum tipo de valor agregado para o outro lado e, evidentemente, o outro lado tem que estar capitalizado para poder assumir isso. Então, capital ainda vai existir no mundo. Mesmo os grandes investidores que perderam 30% em média em dólar,
eles ainda têm coisas e vão olhar se tiver alguma coisa que eles acham muito interessante. O ponto que hoje é mais complexo é que ninguém sabe quando é o fim dessa coronavírus. É óbvio que nós todos estamos passando otimismo para todo mundo e que o mundo não vai acabar. Eu, pessoalmente, também não acho que o mundo vai acabar. Mas eu também não acho que tem como a gente fazer um decreto e falar que na sexta-feira que vem acabou e volta ao normal e abre tudo. Isso também não vai dar. Nós vamos ter que encontrar um meio termo. E esse meio termo vai ser doloso dependendo em qual o seu segmento. Pô, legal. Super obrigado, Bernhard. Foi um prazer bater esse papo, poder dividir um pouco experiências e quem sabe isso pode ajudar algum empreendedor aí que está precisando de ajuda e precisa de informações que ele normalmente não teria acesso. Essa é a ideia. E, bom, se você quiser dar uma mensagem final aí para a gente encerrar, fica à vontade. Em primeiro lugar, Gustavo, achei a tua ideia super legal, muito boa. E para quem tu está escutando e está sem saber exatamente como dormir, eu passei alguns meses ou anos da minha vida à noite não sabendo como pagar as contas no dia seguinte. E evidentemente, isso não te faz bem. Mas uma coisa que essa crise tem, em relação às crises que eu já passei no passado, é que praticamente todo mundo está com esse frio na barriga e não sabendo exatamente como dormir. Então, não é uma crise que você gerou pela sua incompetência ou pela situação do mercado ou um concorrente fez, é uma crise que veio realmente de fora. Então, isso talvez não justifica, mas te ajuda a ser mais construtivo, tá? E do outro lado, o lado positivo que eu vejo dessa crise, ela vai deixar nós como um todos mais humildes. Tá? Eu acho que a arrogância deve cair. E eu tenho muitos amigos na Índia e na África, inclusive. E alguns eu até falava que na minha vida, quando eu viajava muito para lá, quando você voltava para o Brasil, você via como era uma maravilha o Brasil. Então, quem está nos vendo no Brasil e está assim muito desesperado, pense bem como tem outros lugares que é muito pior. Isso às vezes não é a maneira de a gente, no fundo, a desgraça do outro não deveria nos confortar. Mas, querendo ou não, nós no Brasil estamos numa situação, eu acho, muito melhor do que a grande maioria do mundo. E manter a fé, manter a cabeça limpa, tentar fazer exercício, tentar fazer uma alimentação boa. Lembrem que nós do agro brasileiro estamos a 100 por hora para alimentar o Brasil e o mundo. Colocar comida na mesa da galera. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Obrigado.